Olá, amigos da TV Serra Norte, pessoal do YouTube. Estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. Pois é, e a gente, para não perder a tradição, já vai começar falando de Liga das Nações. Na semana passada a gente teve a última rodada da fase classificatória do feminino. E o Brasil terminou essa etapa enfrentando a Tailândia e a Itália, que foram os jogos que a gente não comentou na semana passada. Contra a Tailândia, o Brasil começou muitíssimo bem, venceu com muita facilidade os dois primeiros sets, porém no terceiro mostrou a instabilidade que vem sendo a cara da seleção nessa competição. O Brasil caiu de rendimento e a Tailândia se aproveitou disso e conseguiu beliscar ali um setzinho do Brasil, que voltou mais concentrado para o quarto set e acabou fechando a partida em 3-7-1, parciais de 25-16, 25-22, 18-25 e 25-13. Pois é, a maior pontuadora do Brasil foi Rosa Maria, que pela primeira vez foi titular na equipe. Ela marcou 18 pontos. Já pela Tailândia, Ban Rugush fez 14 pontos. Um jogo fácil, né? Com exceção desse set que a Tailândia levou, mas o Brasil mostrou realmente que há um desnível muito grande entre as duas seleções. O que precisa realmente o Brasil é ganhar um pouco mais de estabilidade para manter o ritmo o jogo inteiro. No dia seguinte, a gente fechou essa semana de jogos contra a poderosa Itália. Itália que acabou sendo desclassificada, né? Não vai estar na fase final da competição, mas que tem uma das melhores equipes do mundo, né? Ela acabou se desclassificando porque nas primeiras etapas da Liga das Nações elas jogaram com um time misto, a maioria eram meninas novas, reservas, e aí a Itália acabou perdendo muitos pontos no início da competição e não conseguiu a classificação. Pois é, mas o engraçado do jogo é que as duas maiores estrelas das duas equipes começaram no banco. Tandara pelo Brasil e Paola Egonu pela Itália. No decorrer do jogo, Egonu, inusitadamente, eu particularmente nunca tinha visto acontecer, entrou como ponteira passadora. Ela que sempre foi uma oposta de ofício, entrou como ponteira passadora no time italiano e jogou muito bem, assim, para surpresa de todos nós, assim. Ela até deu um certo prejuízo na recepção, porém virou quase todas as bolas e conseguiu compensar essa deficiência aí, né? O Brasil jogou bem, mas faltou aquele algo a mais para levar a vitória e acabou sendo derrotado por 3-7-2 com parciais de 25-22, 20-25, 25-17, 19-25 e um apertado 15-12 no tie-break. A Tandara não entrou em momento algum do jogo, ao contrário do que aconteceu com a Egonu. Em seu lugar, jogou a Monique, que fez 16 pontos na partida. Bom, agora acabou a fase de classificação, as finais começam no próximo dia 27 e o Brasil estreia no dia 28. Né? Foram divididos dois grupos entre as 5 primeiras colocadas mais a China, 2 grupos de 3, e o Brasil ficou justamente no grupo das chinesas, Brasil, China e Holanda. E do outro lado, Estados Unidos, Sérvia e Turquia. Essas 3 seleções de cada grupo se enfrentam dentro dos próprios grupos e as 2 melhores campanhas passam para as semifinais. Não vai ser fácil. A Holanda é um time bastante perigoso aí, um time que tem a Slots como uma grande oposta, né? Tem a Plaque, uma ponteira muito decisiva, um time bem equilibrado assim e que sempre faz jogos duríssimos contra o Brasil. Inclusive já venceu a China na Liga das Nações. E a China a gente não precisa nem dizer, né? Ela teve uma queda de rendimento nas 2 últimas semanas, mas ela poupou uma boa parte da equipe, inclusive a Tinzhou, e com certeza nessa fase final, jogando em casa, virá com força máxima. Então assim, uma parada extremamente difícil para a equipe brasileira, que já não conta com a Drusila, né? Que teve a lesão no jogo contra a Rússia, né? Quebrou o dedo da mão. A Drusila já voltou ao Brasil, já está se tratando, e a previsão é que ela volte às quadras dentro de 30 a 40 dias. E a gente tem a novidade da vinda da Jaque, né? A Jaqueline, que vinha treinando na seleção como líbero, vai voltar a ser atacante para essa fase final da Liga das Nações. Ela vem realmente suprir a deficiência
gerada pela saída da Drusila, né? Então a Jaque vem aí, já se encontra, né? O Brasil está fazendo uma aclimatação no Japão. A Jaque já chegou depois de 35 horas de viagem, coitadinha da Jaque. Depois de 35 horas de viagem, a Jaque já se encontra no Japão com as meninas, já fez um treino leve essa semana e vai aí fazer parte dessa fase final. É difícil cravar um resultado, né? Assim, dizer quem é favorito. Ano de Copa do Mundo aí, complicado. O Brasil está guardando as fichas mesmo para o Campeonato Mundial, porque é o único título que falta o Brasil. E as outras equipes também estão voltadas para isso. Então é muito difícil a gente estipular aí quem vai vencer. Dessas 6 equipes, eu acho mais difícil de ver na final realmente a Holanda e a Turquia, mas pode se pintar a zebra. Eu acho que realmente China, Brasil, Estados Unidos e Sérvia são hoje as 4 equipes mais fortes do mundo. Eu acho que, inclusive, no lugar da Turquia ou da Holanda, poderia estar a própria Itália aí, que também é uma equipe fortíssima. Bom, já no masculino, a gente teve a disputa da 4ª semana, né? A 4ª semana de jogos, que foi bastante traumática para nós brasileiros. A gente começou a semana aí, na manhã da última sexta-feira, enfrentando o Canadá. E contra o Canadá, que não tem praticamente nenhuma tradição no voleibol, apesar de ter uma equipe muito boa, que vem crescendo muito, mas nunca foi um bicho-papão, nós caímos por 3-7-0. As parciais foram de 25-22, 34-32, é isso mesmo, galera, 34-32 e 25-23. O jogo foi extremamente disputado, né? O Gavinho, o oposto Gavin Schmidt, canadense, virando tudo, né? Ele que vem se destacando já há algum tempo no cenário internacional, e foi ele que comandou a vitória do Canadá, né? Nessa pequena diferença aí, apesar de ter sido 3-0, pequenas diferenças em cada set. O Brasil sentiu muita falta, principalmente na sua linha de passe, né? A linha de passe do Brasil não está funcionando, né? A gente perdeu o Lipe, a gente que já não tinha o Lucarelli, que está se recuperando de lesão, a gente perdeu o Lipe também por uma lesão, e sentimos muita falta desse atleta na linha de passe do Brasil, né? Além disso, os ponteiros brasileiros, que foram o Maurício Borges e o Douglas Souza, com muita dificuldade na virada de bola. Então, um jogo muito concentrado no Wallace, né? E com pouca ação dos nossos centrais, até porque o Brasil está sem passe, né? E depois dessa derrota, né, a gente enfrentou a França no dia seguinte. E França é França, galera, né? A gente vem aí de uma derrota na última Liga Mundial, onde eles venceram a gente na final. E a França é um dos maiores adversários do Brasil nos dias de hoje. Talvez seja o voleibol mais bonito jogado no mundo hoje, né? Um voleibol muito técnico, tem o Ngapé, que é uma coisa de outro planeta. E o Brasil voltou a perder por 3-7-0. Os parciais foram de 25-19, 25-23 e 25-23. Um jogo novamente muito disputado, mas novamente o Brasil pecou pelos seus próprios erros, pecou na recepção e os ponteiros não conseguiram jogar. Além dos ponteiros, outro jogador que vem sendo muito criticado é o líbero Murilo, né? Um atleta que aí jogou 8 partidas numa Superliga na posição de líbero, ele que sempre foi ponteiro, e hoje carrega o fardo de ser o titular da seleção brasileira. O Murilo é um grande atleta, o Murilo sempre foi um expoente do voleibol brasileiro, sempre foi um dos parâmetros da posição de ponteiro passador no mundo inteiro, mas é o típico atleta que não sabe parar, né? Infelizmente, eu acho que rola um problema de vaidade, quem somos nós para julgar, mas é um pouco do que a gente enxerga de fora. O Murilo não consegue admitir que a hora dele chegou, que o corpo dele já não dá mais conta, e ele pode até vir a ser um grande líbero, né? Que é uma posição que dá uma longevidade maior ao atleta, mas hoje ele não deveria estar na seleção brasileira. E por problemas políticos ou sei lá o que, ele faz parte, e não só faz parte, como é titular da equipe. E essa linha de recepção com Douglas Souza, Maurício Borges e Murilo não está convencendo, né? Então a gente tem o Thales, que é um grande líbero, a gente tem o Thiago Brandel, a gente tem o Serginho do Sada Cruzeiro, que é um dos maiores líberos do mundo e nunca teve uma chance na seleção brasileira efetivamente.
e não sei por que cargas d'água o Renan segue insistindo. Bom, não dá para jogar pedra no Douglas Souza, ele que também vem sendo muito criticado. Acho que é um menino novo, tem muito potencial, deve crescer muito, mas ainda oscila muito. E segurar o fardo de ser titular da seleção brasileira é bastante complicado. Bom, no terceiro jogo, que podia ser assim a redenção do Brasil depois de 2 derrotas por 3-0, veio mais uma derrota, dessa vez para a Bulgária, por 3-2 com parciais de 25-22, 19-25, 25-15, 18-25 e 15-12. O grande destaque do jogo foi o Wallace, fez 22 pontos, só que é aquela história, uma andorinha só não faz verão. E o voleibol é um dos esportes mais coletivos que existem. E não dá para o Wallace carregar o time nas costas. Assim, os levantadores têm alternados bons e maus momentos, até prejudicados em função da má recepção da equipe. Os centrais pouco têm podido fazer justamente por causa da recepção da equipe. Mas eu não acredito que o problema seja só esse, né? Parece que a equipe não está andando, né? Tá precisando, tá agarrada, tá amarrada e parece que não tem uma cara. O Brasil não tem aquela cara que tinha de vários anos atrás, de vários campeonatos vencidos, onde o pessoal olhava, caraca, esse é o Brasil, é aquele time com garra, com gana, que joga para vencer. Isso é preocupante porque a gente inicia essa semana, a última semana de jogos da fase classificatória, e o Brasil está ali em 4º lugar. Né? A gente sabe que se classificam os 5 primeiros, mas o time que vai sediar as finais, que é a França, está em 1º lugar, então o 6º deve entrar aí também, mas 4º lugar já é uma colocação perigosa. E mesmo que a gente passe para a fase final, preocupa o rendimento da seleção nessa fase final. A gente perdeu o Lipe, a gente perdeu o Maurício Souza, né, que era o central. O Maurício, apesar de ser um grande central, a gente tem o Isaac em grande fase. Eu não acho que tenha sido assim uma perda. É uma perda muito sentida, sim, mas não uma perda que faça tanta diferença assim no resultado dos jogos. Mas na ponta e na posição de líbero a gente está devendo sim, e é bastante preocupante. Vamos torcer aí para que o Brasil consiga reverter essa situação, né, e possa vir se classificar, né, primeiramente, e vir realmente forte para essa fase final que promete. Tá ok? Bom, agora a gente vai falar mais do voleibol brasileiro no saque rápido. Bom, e a gente começa o saque rápido de hoje falando sobre a super central Thaísa. Ela que vem se recuperando de uma lesão no joelho, né, onde ela teve que fazer uma cirurgia, e vem aí treinando com a seleção brasileira B para a disputa da Copa Pan-Americana. Rescindiu oficialmente agora o seu contrato com a equipe do Eksaksibasi da Turquia. Ela que foi para o Eksaksibasi na temporada retrasada, né, e teve vários problemas de lesão lá, inclusive esse que culminou com a sua volta ao Brasil, e depois ela foi cedida para jogar em Barueri, né, no time de Zé Roberto. Agora rescinde de vez o contrato que tinha validade até maio de 2019 e deverá jogar novamente no Brasil. A Thaísa, a princípio, tem 2 caminhos. Ou ela renova com o Barueri, que parece que é o mais certo de acontecer, ou ela tem proposta também da equipe do Bauru, que vem se reforçando bastante para a próxima temporada. Mas tudo indica que ela deva ficar em Barueri. Mas é uma grande notícia aí para a Superliga, né? Para todo amante do voleibol brasileiro, ver novamente a Thaísa em ação aqui no Brasil. Vamos ver aí para que time que ela vai, mas independente disso, a gente vai ter Thaísa jogando a próxima Superliga e, se Deus quiser, em grande forma. Outra notícia aí foi a oficialização da mudança, né, de casa da equipe capitaneada pela Elisângela, né? A Elisângela que abriu a equipe em Londrina, né? O antigo vôlei Positivo, né? Que tinha o patrocínio da Positivo, né? Que após ser vice-campeão da Superliga B, perdeu esse patrocínio, e o que complicou bastante a montagem da equipe para a Superliga A. Agora, além de perder a Positivo, a equipe muda de casa também, deixa Londrina e vai para Balneário Camboriú. Pois é, a equipe ainda sem nome,
já se transferiu para Camboriú e parece que agora vai começar a montagem real da equipe, já que por enquanto a gente só tem certo o técnico Maurício Thomas, né? Ele vai ser o técnico, auxiliado por Ricardo Piscinin, que já foi técnico inclusive do Praia Clube, e que vai ter a ex-atleta Fofinha como supervisora da equipe. A gente espera aí que eles consigam montar uma equipe competitiva. Vai ser muito difícil, primeiro pela questão econômica e segundo porque o mercado já está bastante fechado, mesmo com poucas opções para a montagem da equipe, mas a gente espera que Camboriú venha aí realmente com uma fortíssima equipe. Bom, agora a gente vai falar de uma polêmica, né? Muito tem se falado nas últimas semanas da possível transferência do central Simon, o Simonster, como é mais conhecido, né? Para o Civitanova da Itália. E diante de uma grande polêmica, o Sada Cruzeiro resolveu emitir uma nota e esclarecer o que vem acontecendo, e a gente do mundo do vôlei vai lê-la na íntegra para vocês agora, para que vocês possam entender a posição do Sada Cruzeiro. E a nota diz o seguinte: os dirigentes do Sada Cruzeiro se mostram surpresos em relação aos rumores sobre a saída do central Simon. O atleta tem contrato com o clube até 31 de maio de 2019. O contrato com o jogador prevê uma multa rescisória. Se esta exigência do pagamento da multa for cumprida na sua integralidade, o atleta estará livre do seu compromisso com o clube. O Sada Cruzeiro reitera que conta com o multicampeão Simon para a temporada 2018-2019. Atenciosamente, Sada Cruzeiro Vôlei. Pois é, galera, o Cruzeiro emitiu essa nota essa semana. A gente sabe aí que a multa rescisória tem o valor de $400 mil, que não é pouca coisa. Porém, segundo o jornalista Bruno Voloche, né, um blogueiro de voleibol do Estadão, ele soltou uma nota essa semana também, na verdade no dia de ontem, dizendo que nada foi divulgado, porém o Simon já teria inclusive assinado o contrato com o Civitanova. A gente não tem como afirmar que isso seja verdade, mas é aquela velha história, onde há fumaça, há fogo. Então assim, existe essa possibilidade e ela não é remota, e se isso realmente for verdade, realmente acontecer, vai ser um baque muito grande para o Cruzeiro, porque a gente estava falando aí do mercado feminino, né, para o Balneário Camboriú. A mesma coisa acontece no masculino. O mercado está bastante fechado e para você repor uma peça do nível do Simon é uma coisa muito complicada, né? Para você colocar outro jogador no mesmo nível dele é quase impossível hoje, né? Um dos melhores centrais do mundo. Então assim, no Brasil a gente não tem peça hoje no momento para repor no mesmo nível. A única chance do Sada Cruzeiro se manter forte no meio de rede, manter o nível do Simon, é trazer uma peça estrangeira, que também não vai ser fácil. Se fosse fácil, o Civitanova tinha pego lá fora, né? Aliás, o Civitanova está montando aí uma mega seleção, já levou o Bruninho, já levou o Leal e agora querendo levar o Simon, né? Já tem o Juan Torena lá, um timaço. Mas o que importa pra gente hoje não é o Civitanova, é o Sada Cruzeiro. É preocupante sim, com certeza os torcedores do Cruzeiro devem estar preocupados e têm razão para isso, mas a gente deve ter uma resposta aí, no máximo mais uma semana ou 10 dias, isso tudo deve ser oficializado, né? Se realmente Simon sair, é um baque muito grande para o Cruzeiro, a gente não sabe bem como é que eles vão. Já repuseram o Leal, né, com a chegada do Taylor Sander, que é um grande jogador sim, mas sim, com características bem diferentes do Leal, e também não vai ser fácil colocar outra pessoa no lugar do Simon, não. Vamos ver como é que vai acontecer isso aí. Já que a gente está falando aí de troca-troca de jogadores, a gente tem duas notícias bem rapidinhas para a gente falar no mercado do vôlei. Então, a gente começa o mercado falando do Barueri, né? O Barueri, essa semana, contratou oficialmente, né, a central Vivian, que estava jogando no Rio de Janeiro, né? Ela vem aí se juntar a Milka e muito possivelmente a Thaísa, para fazer aí o trio de centrais do Barueri, né?
uma menina baixa, 1,80 m, né, para central é bastante baixa, mas que tem uma velocidade de braço muito grande e eu acho que realmente pode somar aí para o time de José Roberto Guimarães, né? Não vai ser titular, dificilmente vai ser titular, mas é uma boa peça para o banco de reservas. Já no Osasco Audax, a gente teve aí 2 confirmações essa semana, né? Tanto a Valeuska, que vem aí do Praia Clube, quanto a Claudinha, também do Praia Clube, né? Uma dupla vinda do campeão brasileiro. A Claudinha foi muito criticada no Praia, né? Eu, inclusive, aqui no programa falei que é sim uma grande levantadora, mas que é inconstante, né? Não é aquela jogadora que você pode contar o tempo todo, o que é uma coisa bastante perigosa na posição de levantadora, né? Porque ela é a cabeça da equipe. A Val, assim, uma atleta que é difícil até comentar, né? Porque para mim é uma das centrais mais completas que o Brasil já viu. Excelente no ataque, muito forte, muito rápida, um bloqueio muito pesado. É uma jogadora completa, ela passa, ela defende. Se precisar levantar uma bola, ela vai levantar. E é uma jogadora assim excepcional. Então, assim, é uma grande contratação do Osasco, 2 grandes contratações, mas assim, eu confesso que a Val foi uma surpresa para mim. A levantadora, ela foi muito criticada, né, lá no Praia, e a gente sabia que ela não ia ficar, tanto que eles contrataram a Carly Lloyd, né, a levantadora titular da seleção brasileira, pro lugar dela. Mas a Valeuska, eu não esperava que fosse sair de um time que acabou de ser campeão, e colocar uma central no lugar dela não é uma coisa das mais fáceis. Eles contrataram a Carol da seleção brasileira, excelente central também, mas que há controvérsias, né? Assim, eu ainda prefiro a Valeuska, assim. Mas o que interessa é que para a galera de Osasco foi uma grande contratação. Bom, depois de a gente falar do mercado de vôlei, a gente vai falar de mais um grande jogador. E prestem muita atenção agora, porque o Personalidades do Vôlei vai falar sobre um dos maiores nomes do voleibol mundial na atualidade. Wilfredo León nasceu em Santiago de Cuba. É filho de Wilfredo León Echevarria e Alina Venero Bossa, ex-jogadora de voleibol. Estudou na Escuela Nacional de Voleibol cubano. León Venero viveu na Polônia por um tempo com sua namorada polonesa. Em 14 de julho de 2015, recebeu a cidadania deste país e expressou o seu desejo de jogar na seleção nacional. Em 24 de junho de 2016, casou-se com Malgorzata. Em 13 de maio de 2017, nasceu sua filha Natália. León começou a jogar quando tinha apenas 7 anos de idade. Seu primeiro treinador foi sua mãe Alina. Wilfredo León Venero estreou na seleção cubana em 24 de maio de 2008, em Düsseldorf, aos 14 anos de idade. Ele conquistou o título de melhor recepção na Liga Mundial de 2009. Em 31 de julho de 2009, como jogador mais jovem do torneio, ganhou também a medalha de prata no Campeonato do Mundo Sub-21, depois de perder a final contra o Brasil. Ainda em 2009, a seleção cubana com León conquistou o título de campeã da Norseca e repetiu esse sucesso também em 2011. Depois de perder a final contra o Brasil, Cuba conquistou uma medalha de prata no Mundial de 2010. Ele era o mais jovem capitão da equipe nacional, aos 17 anos. Em 2012, conquistou a medalha de bronze na Liga Mundial em Sófia. Em 2013, Yoandre Dias e León fugiram de Cuba para jogar em um clube fora de sua terra natal. Eles perderam assim a possibilidade de jogar pela Seleção Nacional de Cuba. De 2014 a 2018,
Leão jogou pela equipe russa do Zenit Kazan e na atual temporada está se transferindo para o Perugia da Itália, onde jogará ao lado do sérvio Atanasievich. Bom, e depois a gente falar desse monstro, né? Que o Leão, assim, ó, é quase que um jogador de outro planeta, né? Pra você ter noção, a gente sabe a capacidade que o Leal tem, que é outro cubano, né? Naturalizado brasileiro, um jogadoraço, um ponteiro fantástico. E o Leão, a minha maneira de ver, consegue ser melhor ainda do que o Leal. É um jogador fora de qualquer questionamento, assim, né? Então, depois a gente falar desse monstro que é o Leão, a gente vai pegar papel e caneta porque a gente vai para a nossa agenda. A gente tem aí agora a última semana da fase classificatória do masculino na Liga das Nações, né? Então, começa amanhã, anota aí, amanhã às 8h10 da manhã, o Brasil enfrenta a Austrália e tenta esquecer um pouquinho do final de semana horroroso que teve na Bulgária e, se Deus quiser, começar aí com uma vitória contra a Austrália amanhã às 8h10 da manhã. No sábado, às 7h10, um pouquinho mais cedo, o Brasil tem aí um clássico contra a Polônia. A Polônia que vai ter o Leão muito possivelmente para o Mundial, tá, gente? O Leão que a gente falou hoje se naturalizou polonês e pode pintar aí já para o Mundial. Bom, fechando essa fase de classificação, um clássico contra Los Hermanos. Pois é, domingo, 11h10 da noite, aí encerrar o final de semana, Brasil e Argentina, um jogaço aí. A Argentina sempre dá muito trabalho, não só para o Brasil, mas para todas as equipes do mundo, porque é um time muito guerreiro, apesar de uma estatura inferior, mas no talento eles mandam muito, muito bem. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui com o mundo do vôlei, mas semana que vem tem mais e já começa a fase final da Liga das Nações do feminino, tá? Brasil, China e Holanda nesse primeiro grupo, né? Então fiquem ligadinhos aí, porque só jogaço também na semana que vem e a gente vai estar aqui para falar sobre isso com vocês, tá bom? Então até lá e um beijo grande.